Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre do ano de 2026. Trimestre que tem por título A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Meus amados irmãos, chegamos então à lição de número 13, né? A última lição desse trimestre abençoado que vamos sentir falta, né? Aprendemos muito, falamos muito sobre a Trindade, tiramos as nossas dúvidas e eu tenho certeza que foi muito edificante a todos aqueles que participaram. A lição 13, ela tem por título A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Meus amados irmãos, para essa lição, o texto áureo está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 28 e versículo de número 19, onde diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática para essa lição diz assim: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Meus amados irmãos, a leitura bíblica está em dois livros, dois trechos ali da Bíblia Sagrada. Primeiro vamos ler 2 Coríntios, capítulo 13, dos versículos 11 ao 13. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E também vamos ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3, onde diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus amados, os objetivos da lição são, primeiro, mostrar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito no plano redentor. Segundo, explicar que a comunhão da igreja só é possível pela ação trinitária. E terceiro, destacar que a missão da igreja é fruto do envio e capacitação da Trindade. Irmãos amados, nós estudamos esse trimestre exaustivamente, porém não estamos cansados sobre a Trindade. Então, nós aprendemos que o Pai nos amou, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo santifica e envia. Essa é a importância, digamos assim, uma das maiores importâncias de nós não só participarmos de uma igreja que acredita na Trindade, que crê na Trindade, mas termos isso guardado em nosso coração. Não é? Se a igreja ela é trinitária, em sua origem e essência, nós, como membros do corpo de Cristo, nós devemos viver em comunhão com o Pai, né? Permanecer em Cristo e andarmos no Espírito.
Então, isso aqui motiva cada um de nós a reconhecer a graça de ser parte de um povo trinitário, né? Ou seja, nós somos felizes porque o céu trabalha em conjunto, né, irmãos, por benefício, digamos assim, da nossa vida. Agora eu estou ensinando o livro do Apocalipse para a igreja que eu cuido, e eu estou cuidando, não é, dos detalhes e ensinando aos irmãos que tudo que Deus fez, tudo que Deus permitiu acontecer na grande tribulação, inclusive, é como parte do plano dele para trazer o povo para perto de si. A igreja já tinha sido tomada, mas Deus estava claramente lutando para ter os salvos, né, os servos de Deus ali perto dele, né, para ter os santos perto dele. Então, ó, nós fazemos parte de um corpo que crê na Trindade, tá certo? Então, isso aí nos leva a ter mais fé no coração e assumirmos, né, irmãos, a missão de maneira feliz, né? A missão que nos foi confiada. Então, é o seguinte, a Trindade, ela é uma doutrina fundamental da fé cristã. E também, irmãos, a Trindade, ela é a base da existência e da missão da igreja. Não é que a Trindade é fundamental para a fé cristã, nós já sabemos e aprendemos no decorrer do trimestre. Agora, também devemos ter em mente, não é, que a Trindade é a base da existência. Não é? A igreja não existe sem a Trindade. E também a base da existência e também da missão da igreja. Então, a Trindade revela o agir cooperativo do Pai, né? Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de forma harmoniosa, né? Como nós já estudamos no decorrer desse trimestre, de forma harmoniosa na criação, tá certo? Também na redenção, na santificação e na comunhão da igreja. Então, aqui nessa lição, nós vamos mostrar como a Trindade sustenta, guia e como a Trindade envia a igreja para o cumprimento, o pleno cumprimento do seu papel no mundo. Então, aqui ó, é importante a gente compreender isso e, compreendendo isso, nós vamos ser fortalecidos, né? Fortalecer a nossa identidade como povo de Deus, como servos do Deus Altíssimo. Em continuidade, vamos falar sobre a obra trinitária da salvação. Então é assim, ó, a fé cristã, ela afirma que Deus se revela, não é, como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso a gente aprendeu. Então essa realidade, ela é conhecida, conforme vimos no decorrer do trimestre, como Trindade. E não é apenas uma formulação teológica, tá certo? Mas também o fundamento da própria existência da igreja. Então, desde o plano da salvação até a missão da igreja no mundo, nós vamos ver a ação conjunta dessas três pessoas divinas. Nós vamos observar que o Pai planeja, o Filho, né? O Filho realiza a redenção e o Espírito aplica essa obra no coração do homem. Então, nós devemos compreender a Trindade e, porque compreendendo, essa compreensão vai nos ajudar a entender quem somos como povo de Deus e qual é o propósito real da igreja no decorrer da história. Então, primeiro, o propósito eterno do Pai. Então, a origem da salvação, ela se encontra na vontade soberana de Deus, né? Antes mesmo de tudo ser criado, ou antes da criação, Deus já havia estabelecido o plano de formar um povo para si, tá certo? A Bíblia Sagrada revela
lá em Efésios 1 e 4, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Né? O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 1, versículo 2, ele afirma que essa eleição ocorre segundo a presciência de Deus Pai. Aqui a palavra presciência, ela indica o conhecimento prévio de Deus acerca de todas as coisas. Não é? É aquela história, ninguém pega Deus de surpresa, ninguém surpreende Deus. Não é? Ele conhece antecipadamente aqueles que responderiam à sua graça e permaneceriam em Cristo. E aqui, dessa maneira, a existência da igreja ela não é fruto do acaso. A igreja não surgiu por um acidente, tá certo? A igreja ela surgiu como resultado de um propósito eterno que foi estabelecido pelo próprio Deus. Foi Deus quem estabeleceu, tá certo? A igreja, foi Deus quem planejou. E ele já sabia de todas as coisas. Ele não foi pego de surpresa de maneira alguma quando o assunto é a igreja ou qualquer outro assunto da Bíblia Sagrada. Segundo, se nós temos o propósito eterno do Pai, nós temos a redenção que foi realizada pelo Filho. Então é assim, se Deus planejou a salvação, o Filho concretizou por meio da sua morte na cruz. Né? Então a igreja ela é formada por aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Cristo. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 1 e 2, ele descreve os crentes como participantes da aspersão do sangue de Cristo. E aí essa linguagem, se a gente for analisar, ela remete lá às cerimônias do Antigo Testamento, quando o sangue dos sacrifícios eram aspergidos, não é, para confirmar alianças e purificar o povo. Agora, o sacrifício é superior e definitivo, né? O sacrifício de Cristo, ele é em relação ao sacrifício do Antigo Testamento ou qualquer outro que você possa imaginar, ele é superior e definitivo. E o sangue de Jesus Cristo, ele estabelece a nova aliança e agora promove a remissão dos pecados. Então, Jesus Cristo, ele amou profundamente a igreja, não é? E se entregou por ela. Por isso que a redenção da igreja, ela foi realizada por Jesus Cristo. Na morte de Jesus Cristo, né, a morte substitutiva, ela reconciliou o homem com Deus e trouxe purificação àquelas pessoas que creem verdadeiramente em Jesus Cristo. Também nós temos, irmãos, a ação santificadora do Espírito. Então, a salvação ela não se limita ao plano de Deus e ao sacrifício de Cristo. Ela também envolve a atuação contínua do Espírito Santo. E aí, se formos analisar o Espírito Santo nesse contexto, não é ele quem aplica a obra de Cristo na vida dos crentes. O apóstolo Pedro afirma que nós fomos eleitos em santificação do Espírito. Então, a santificação representa o processo pelo qual o cristão é separado do pecado e consagrado ao serviço de Deus. E isso, não é, irmãos? Se a igreja ela não tivesse o Espírito Santo, ela seria apenas uma organização humana. No entanto, o Espírito Santo é quem vivifica a igreja, quem purifica a igreja, quem molda o caráter dos crentes conforme Cristo Jesus, né? Conforme estabelecido na palavra através de Jesus Cristo. Então, a salvação ela revela, nesse caso, uma perfeita cooperação trinitária. É assim, o Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo de Deus transforma. Tá certo? Guarde isso aí no seu coração. E aí, queridos, nós temos, não é, dentro desse mesmo raciocínio, a Trindade e o plano redentor. E primeiro eleito segundo a presciência do Pai. Então, como já sabemos, já estudamos no decorrer do trimestre,
mas não custa lembrar, Deus elegeu a igreja desde a eternidade, tá certo? A igreja ela foi planejada por Deus desde a eternidade. Então, esse plano, ele precede a nossa existência, antes de nós existirmos, não é? Então, 1 Pedro, capítulo 1, a primeira parte do versículo 2, nós vamos ver que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E o termo presciência, né, do grego prognosko, significa conhecer de antemão, ou seja, antes de tudo. Né? Isso aqui aponta para o conhecimento prévio de Deus. Né? O nosso Deus, que é conhecedor de todas as coisas, antes que as coisas antes que as coisas possam acontecer, ou antes das coisas acontecerem. Então, Deus elegeu de antemão, né, aqueles que ele soube, né, que iriam crer e perseverar em Cristo, tá certo? Ele elegeu de antemão esses para a glória do seu nome. Segundo, nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Então, a igreja é o resultado da obra redentora do Filho. Então, nessa obra, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência do Pai e também a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, nesse anunciado, nós temos primeiro a atuação do Pai, que elege, e também do Filho, que redime com seu sangue. Então, a frase ali, aspersão de sangue, isso aí remete ao ritual do Antigo Testamento, né? Onde o sangue do sacrifício, ele estabelecia uma aliança, e a aspersão concedia benefícios aos adoradores. Né? Então, da mesma maneira, Jesus Cristo ele estabelece uma nova aliança com seu próprio sangue, não é, para a remissão dos pecados. Então, ele amou a igreja e voluntariamente ele morreu pela igreja, tá certo? No lugar da igreja. Então, esse ato substitutivo único, definitivo e eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus e purifica o pecador. Né? Uma coisa assim, vamos dizer, uma coisa tremenda, não é? Também santificados pelo Espírito Santo. Então, a obra do Espírito ela é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo. Né? Aí, vamos lembrar de novo, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 2, onde diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, o conjunto desse versículo, ele revela a cooperação trinitária, né? Da salvação. O Pai elege, né? O Filho redime e o Espírito santifica. Aqui o termo santificação, agiasmos, ele indica separação do pecado e consagração ao serviço do reino. Né? Então, sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. Então, é o Espírito que a vivifica, que purifica, né? E conduz em conformidade com Cristo. Isso aqui, além de nós termos plena consciência do que nós estamos falando aqui, impõe sobre nós uma responsabilidade a mais. Você imagina, nós temos obrigação de manter a comunhão com o Espírito Santo. Você vê quando a gente diz assim que sem o Espírito a igreja não passa de uma instituição humana, significa dizer que a gente tem que fazer de tudo para o Espírito Santo de Deus ficar. Pastor, mas ele não é Deus, e como Deus ele não é onipresente, naturalmente ele não está em todos os lugares. Claro, querido, claro, isso aí é uma verdade bíblica, um postulado bíblico.
Porém, a Bíblia fala que o Espírito Santo se entristece, a Bíblia fala que o Espírito Santo tem sentimentos e tem mais. O Espírito Santo sendo Deus, Deus não pega ninguém à força para fazer nada. Né? O ser humano precisa voltar-se para ele e se converter a ele, né? Para poder voltar-se a ele, se converter a ele, para poder alcançar, né, a salvação da parte de Deus. Né? Glória a Deus, e para poder tê-lo também, né, propriamente dito. Então, a igreja é a comunhão com a Trindade. Então, a vida cristã, ela não se resume a aceitar verdades doutrinárias, mas envolve também uma experiência contínua de comunhão com Deus. Né? A igreja existe e permanece viva porque ela participa dessa relação com Deus triuno. Então, a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, sustenta a espiritualidade cristã, orienta a caminhada na fé e fortalece a unidade do povo de Deus. Né? Basicamente é o que eu falei há poucos instantes, em poucas palavras. Então, primeiro, a comunhão com o Pai. Então, o amor demonstrado por Deus, ele tornou possível o nosso relacionamento com Ele. Né? O nosso relacionamento só é possível com Deus porque Ele tornou possível essa possibilidade. Então, sobre isso, ensina a Bíblia Sagrada lá em Judas, né? No versículo 21, diz: conservai a vós mesmos no amor de Deus. Então, o verbo aqui, conservar, né? Filaxate, ele ressalta a urgência e significa manter, preservar, guardar, né? Permanecer. Então, a Escritura, ela admoesta os crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós. Né? O amor que temos por Ele e o amor que devemos aos irmãos. Então, estar em amor de Deus implica caminhar na vontade de Deus e guardar os seus mandamentos. Tá certo? Permanecer no amor de Deus, então denota verdadeira comunhão, né? Que se manifesta em uma vida de temor a Deus, ao próprio Deus. Então, o amor de Deus é, nesse sentido, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e perseverança na vida cristã. Então, tudo parte da nossa comunhão com Deus. Né? Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Em segundo lugar, a comunhão com o Filho. Então, a igreja, aliás, João, me perdoe, ele revela que é por meio de Cristo que temos acesso a Deus, né? A verdade e a vida. Então, nessa maneira, Judas, ele exorta os salvos a manter a esperança gerada pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, tá certo? Estar em Cristo hoje é requisito essencial para nós alcançarmos a vida eterna. Então, é impossível o ser humano possuir a vida eterna sem comunhão com Cristo. Tá certo? Isso aí, ó, eu já falei para os irmãos dos postulados bíblicos. O postulado é algo absoluto, que foi posto e foi posto. Por exemplo, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4. E esse é um postulado matemático, que a gente não muda. Um postulado bíblico. Se o ser humano não tem comunhão com o Filho, ele não tem a vida eterna. Né? Jesus Cristo, ele usa expressões fortes que, se a gente for pregar, as pessoas se admiram com o tom da nossa pregação. Por exemplo, quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é? Então você vê que é uma coisa assim tremenda, tá certo? E alguns usam o termo até terrível. Né? Então nós temos que ter comunhão com o Filho. Também a comunhão com o Espírito Santo. Então, a comunhão com o Espírito
é assim, ó, é um aspecto vital para a fé cristã. Judas, ele adverte os crentes a serem edificados, aí lá no versículo 20, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, esse versículo aqui, ó, ele evidencia para nós que a vida cristã genuína, ela não é possível sem a ação constante do Espírito Santo. Então, a oração no Espírito, ela não se resume a palavras, tá certo? Mas ela expressa intimidade ativa e dependente da direção divina. Então, o Espírito é quem promove a unidade no corpo de Cristo, tá certo? A comunhão com o Espírito Santo nos insere na dimensão espiritual onde há reconciliação, perdão e cooperação. Então, a verdadeira unidade cristã, ela não ocorre por meio de celebrações. Ela é preservada pelo Espírito quando os crentes vivem em comunhão e também em amor sacrificial. Certo? Então, a importância aí de nós termos a comunhão com o Espírito Santo. Também o envio da igreja, né? A igreja ela é enviada pela Trindade. Primeiro, a missão ela foi dada pelo Pai. Então, a Trindade ela age de forma cooperativa, né, para o envio da igreja no mundo. Então, a missão ela é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. Jesus, quando veio, ele veio pregar o padrão do reino, né, irmãos? A origem disso tudo está no coração de Deus, cujo desejo, né, o desejo de Deus, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então, desde o Antigo Testamento, a gente vê Deus chamando e enviando seu povo para ser luz entre as nações. Então, no Novo Testamento, a gente vai ver esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja. No Antigo Testamento era o povo de Israel. No Novo Testamento é a igreja, né, que é instrumento de Deus com a missão de proclamar a sua graça. Então, a missão da igreja não é uma ideia tardia, é um plano eterno de Deus. Tá certo? O envio do Filho é o ápice desse propósito. Não é? A igreja é chamada a participar dessa missão como corpo de Cristo no mundo. Né? A igreja ela recebe esse convite aí da parte de Deus. Também o Filho comissiona seus discípulos. Então, o Filho enviado pelo Pai, agora também envia a sua igreja. Né? Após a ressurreição, Jesus Cristo ele proferiu ali a grande comissão, registrada em Mateus 28, 19 e 20, conforme inclusive o textuário dessa lição. Né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a tarefa da grande comissão aqui é uma ordenança, primeiro, proclamadora, não é? E depois também ela é um mandato educacional, né? Pregar e ensinar, tá certo? Se não houver essas duas coisas, proclamar e ensinar, ela não está no contexto, não é, que foi proferido por Jesus Cristo. Então, a responsabilidade da igreja é evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Então, essa ordenança, ela é uma expressão da graça salvadora, né? Levando a mensagem do reino a todas as pessoas, tá certo? E batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus, né? Mas a fórmula batismal ela é trinitária, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é uma mera liturgia, não é uma invenção nossa, assembleana, tá certo? Também é uma confissão pública de fé na obra redentora da Trindade, né? É algo ali que foi que está tem respaldo bíblico, não é? Jesus Cristo
ele comissiona, de fato, seus discípulos a pregar o evangelho e a ensinar todas as nações e mudar as nações através do ensino, né, da pregação e do ensino bíblico. Também o Espírito capacita e envia. Então, a missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito Santo. Certa vez eu estava numa conferência de escola bíblica dominical e o pastor era o pastor Elinay Cabral, era quem estava, foi o último palestrante dessa conferência. E ele falou uma coisa interessantíssima que se enquadra aqui. Ele disse: nessa conferência, a gente está vendo aqui um show de conhecimento. Os servos de Deus estão falando muito bonito sobre pedagogia, até mesmo sobre o ensino da Bíblia Sagrada, mas nós não podemos esquecer que, se não for, não é, a capacitação do Espírito Santo de Deus, se não for o Espírito Santo de Deus atuando na igreja, nós não vamos muito longe, não é, irmãos? Então, a missão da igreja, você observa, ela não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Né? O batismo no Espírito Santo, ele acrescenta na nossa vida poder e virtude. Então, lá no livro dos Atos, a gente vê o Espírito separando e enviando missionários para o serviço cristão. Então, ele não apenas acompanha, mas ele também orienta, não é? Ele dirige a tarefa evangelizadora da igreja. Então, é o Espírito quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. Né? Então, nós temos ali o Espírito Santo capacitando e enviando, né? E cuidando, por que não dizer, dos servos do Senhor. Também a missão da igreja como expressão da Trindade. Né? Então, além de viver em comunhão com a Trindade, a igreja também participa de sua missão no mundo. Então, o propósito de Deus aqui não se limita à salvação individual do indivíduo, mas envolve o envio do povo de Deus para anunciar o evangelho. Então, dessa maneira aqui, a missão da igreja, ela vai refletir o próprio agir trinitário, não é? Nasce no coração de Deus, é confirmada pelo Filho e realizada no poder do Espírito Santo. Então, a missão da igreja, como eu já disse aos irmãos, ela nasce no coração de Deus, não é? Então, o propósito de Deus que nasceu no Antigo Testamento, ele continua na igreja, foi reconciliada com Deus e recebeu o ministério da reconciliação. Então, anunciar o evangelho não é uma atividade secundária, não é? É parte do plano eterno de Deus, tá certo? Deus, ele não é? Planejou, não é? E Deus é quem propõe, né, digamos assim, a missão da igreja. A missão da igreja nasceu no coração do próprio Deus. A gente precisa ter isso bem guardado na nossa mente. E se nasceu no coração de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, comissiona. Né? Jesus Cristo, ele enviou discípulos ao mundo. Como eu disse aos irmãos, após a ressurreição, ele ordenou que a igreja proclamasse o evangelho a todas as nações. E aí a gente tem na grande comissão a evangelização, a proclamação e o ensino. Né? Então a igreja deve anunciar a mensagem do reino e formar discípulos que vivam de acordo com os ensinamentos de Cristo. Aqui eu vou usar um pouquinho do veneno santo para dizer aos irmãos que fazer a pergunta: será que a igreja tem cumprido isso? Porque alguns lugares eles prezam mais pelo entretenimento do que pela leitura e pelo ensino da Bíblia Sagrada. E quem ensina ainda é atacado ferozmente, não é? Por uma suposta elevação
na santidade pessoal, quando, na verdade, quem ensina está colocando em prática o que o próprio Jesus ele mandou que a igreja fizesse. Então, a igreja ela deve anunciar a mensagem do reino e formar discípulos que vivam de acordo com os ensinamentos de Cristo. É a função da igreja, formar discípulos. Não é? Eu poderia aqui estender o veneno e dizer o que não é função da igreja, mas eu não vou fazer isso. Então, o batismo realizado em nome da Trindade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso aí expressa indiscutivelmente, não é, e publicamente a fé na obra redentora da Trindade, tá certo? Também a capacitação do Espírito, né? Então, ali a gente já sabe que não é suficiente o esforço humano. Nós precisamos da capacitação do Espírito. Então, Jesus prometeu que seus discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. E no livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vê claramente o Espírito dirigindo a expansão da igreja, chamando e enviando missionários e orientando os passos da obra evangelizadora. Então, o Espírito Santo concede dons espirituais para fortalecer o ministério cristão. E também a Trindade, não é? Para nós terminarmos aqui, a Trindade Santa como fundamento da adoração da igreja. Então, a vida da igreja não apenas nasce na obra da Trindade, ela também, não é? A igreja precisa estar em comunhão com a Trindade. Já falei sobre isso. Mas também se expressa em adoração ao Deus triuno. Então, desde os tempos da Bíblia, o culto é dirigido pelo Pai por meio do Filho e na dependência do Espírito Santo, tá certo? Então, a adoração cristã, ela reflete a própria natureza trinitária da fé, tá certo? A igreja reconhece que toda a sua existência procede de Deus. Toda a existência da igreja, ela procede de Deus. E por isso ela responde com louvor, gratidão e reverência diante da majestade divina. Não é? Então, primeiro ali, então dentro desse contexto a gente tem que a adoração ela é dirigida ao Pai por meio do Filho. Então foi Jesus quem ensinou que o verdadeiro culto ele é direcionado a Deus. Foi o próprio Jesus quem ensinou. Né? Com esse acesso é possível somente por meio de Jesus Cristo, que é o único mediador que há entre Deus e os homens. Então, por sua obra redentora, nós fomos reconciliados com Deus e recebemos livre o acesso à sua presença. Né? Então, quando a igreja adora, ela pratica adoração reconhecendo que Cristo é o caminho que conduz ao Pai. Todo louvor, gratidão e oração são apresentados a Deus por meio da mediação do Filho. Né? O Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Então, segundo, a adoração é inspirada e conduzida pelo Espírito Santo. Aí a gente vai ter que a verdadeira adoração ela depende também da atuação do Espírito Santo. Jesus afirmou que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Isso significa assim, que o culto cristão não é apenas uma prática externa, mas é também uma experiência espiritual vivificada pela presença do Espírito. O Espírito conduz os crentes à glorificação de Cristo. Ele desperta, não é, a gratidão no coração e também fortalece a comunhão da igreja. Então, dessa maneira, a adoração cristã acontece quando o Espírito inspira o povo de Deus a reconhecer, exaltar e glorificar o Deus triuno, né? Ou seja, o Deus que se revela por meio de três pessoas. E aí chegamos no final da nossa lição, né? Para o final desse trimestre,
eu vou deixar ali para a lembrança dos irmãos algumas verdades. Por exemplo, a Trindade ela está presente em toda a história da salvação. Lembre-se disso, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, né, como instituição trinitária, a igreja é uma instituição trinitária, porque a igreja crê na Trindade, ela é chamada a cumprir seu papel no mundo com poder e fidelidade. Né? Essa igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com Deus triuno. Tá certo? Essa doutrina ela não é abstrata, ela é prática, ela é viva, ela é transformadora. Então, toda a história da redenção, ela revela a atuação do Deus triuno. Lembre-se sempre, o Pai planejou a salvação, o Filho realizou e o Espírito Santo aplicou na vida dos crentes. Né? Então, a existência, a comunhão e a missão da igreja dependem da Trindade. Então, a doutrina da Trindade não é também um conceito apenas teológico, mas ele é uma verdade viva, né, que molda a identidade e o propósito da igreja. E em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós, o povo de Deus, somos chamados a viver com fidelidade e a cumprir a nossa missão no mundo aonde nós estamos. Glória a Deus, irmãos. Que lição maravilhosa. Que ensinamentos maravilhosos nós tivemos no decorrer desse trimestre. E eu quero fazer um convite aos irmãos, não é? Passar a orientação em forma de convite. Que você convide os seus alunos para estarem firmes no próximo trimestre. Nós temos um tema aí também extraordinário. Homem, os quais o mundo não foram dignos. Né? Eu já vi ali alguns questionamentos em alguns grupos da internet, mas é uma lição muito boa, uma lição muito preciosa a todos nós. Então, que Deus abençoe os irmãos, tá certo? Se possível, realize um evento de gratidão a Deus pelo trimestre que passou. Né? Deus abençoe todos vocês. Vocês são bênção de Deus e vamos continuar firmes nesse propósito de ensinar a palavra de Deus. Se Jesus não voltar, o próximo domingo já será o próximo trimestre e eu estarei aqui comentando com os irmãos as lições do próximo trimestre também. Paz do Senhor, queridos! Um forte abraço a todos. Tenham uma excelente aula na presença do Senhor Jesus.